Boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal, à minha casa. Eu me chamo Acrísio, eu sou psicanalista, terapeuta, e esse é o programa Liberdade para Dentro da Cabeça, na série Vazio Emocional. E nós estamos aqui porque eu ensino pessoas como saírem desse vazio emocional e como chegar a uma vida plena e feliz. Vazio emocional, ele acontece em qualquer época da nossa vida. Infância, adolescência, vida adulta, velhice. Alguns momentos da vida, ele é danoso. E eu falo sobre o vazio emocional para pessoas, principalmente mulheres, depois dos 40, em que o vazio emocional se apresenta de uma forma completamente inusitada. Depois do 40 é a nossa idade de mudanças de vida, a meia-idade, que é chamada, né? É uma idade em que a gente começa a avaliar a vida. Olha para trás e diz, o que é que eu fiz da minha vida? Olha para frente e diz, nossa, não dá para continuar desse jeito. Qual é o sentido da minha vida? Aí é quando o vazio se apresenta. Na vida da mulher tem algo muito impactante chamado menopausa, é o fim da idade reprodutiva, da possibilidade de ser mãe. Muitas sofrem porque não tiveram filhos e a pressão social, cultural é muito forte em cima da mulher. Poxa, uma mulher sem filhos não é uma mulher realizada, feliz, o que não é uma verdade. Uma mulher solteira, depois dos 40, sofre uma pressão muito grande, vai ficar para titia, né? Ninguém gosta de você porque você é assim, assado, é muito brava, é muito exigente, é muito perfeccionista, não é? Então, o vazio emocional começa a se apresentar quando muitas pessoas vão cuidar dos pais, e principalmente as mulheres, os pais envelhecidos, solitários, adoecidos, e aí sobra uma carga muito grande para a qual ela não foi preparada durante a vida. Ver os pais doentes, tendo que cuidar, pais com Alzheimer, com demência senil, outras doenças profundas, e ver aquela pessoa naquele estado, né, é muito dolorido. Inclusive ver a partida, as despedidas. A idade adulta, depois dos 40, se apresenta assim, muitos já estão indo, os pais, né? É quando os filhos também saem de casa, crescem, é quando os maridos se separam, esposas se separam, a solidão vem, é quando a aposentadoria aparece e parece que eu não sou mais útil para ninguém. Isso é o vazio emocional, que bate na porta sem dó nem piedade. E muitas pessoas não conseguem atravessar esse momento. Bom, um dos acontecimentos durante o vazio emocional, eu falei ontem sobre solidão, e hoje eu quero falar sobre ansiedade, que é uma das coisas que atinge as pessoas em qualquer época da vida também, né? Bom, muitas pessoas têm falado hoje sobre a ansiedade, e sabe que houve uma pesquisa feita pela Organização Mundial de Saúde em 2017 que apontava o Brasil como o país mundialmente campeão de ansiosos. Pensou? E em 2023, há poucos anos atrás, há 2 anos, uma pesquisa chamada Covitel, parece Covid, né? E tem a ver também com isso, aponta que 26,8% da população brasileira foi diagnosticada pelo médico, diagnosticada com ansiedade. Isso é sério. 1/4 da população, né? Em cada 10 pessoas, 4 têm ansiedade. Isso é sério. O que é que provoca tanta ansiedade em nosso país, especificamente no Brasil? Então, no elenco dos motivos está a violência e a insegurança pela qual nós passamos. Violência e insegurança. Você sente isso? No seu dia a dia, o medo da violência, o medo da insegurança, você sente isso? Quem sente isso aí na sua cidade? Diz para nós aí, qual é a sua cidade, o que você sente?
Se você sente insegurança na sua cidade, eu moro em tal lugar, me sinto inseguro aqui. A insegurança é um dos primeiros itens, violência e insegurança é um dos primeiros itens a iniciar a ansiedade nas pessoas, né? Então, presta atenção, que de repente você está inundada de insegurança por causa da violência, da insegurança. E por onde vêm essas informações, não é? Se não pelos meios de comunicação. Você já viu que não tem meio de comunicação que fala coisa boa? Adoram, e aliás o que dá notícia é violência, não é? E é violência o tempo todo. Assalto, assassinato, roubo e atropelamento, é uma violência, não é? Então, eu recomendo que você diminua a sua exposição a notícias, porque as notícias não são boas. Cris, você quer que a gente fique alienado? Não, não quero que fique alienado, quero que você tenha saúde. E 99% das notícias, isso não é um dado de pesquisa, né? É meu, 99% das notícias são assim trágicas, de violência e deixam a gente na insegurança. Não é mesmo? O segundo item que mostra é o alto índice de insegurança no Brasil, de insegurança de ansiedade. 26,8% da população brasileira é diagnosticada com ansiedade. O segundo índice é desemprego e desestabilidade, instabilidade financeira, né? A eu não sei o seu resto de nome, tenho ansiedade forte e depressão, estou tomando, tá ok, está tomando remédio. Vamos falar sobre tudo isso hoje, tá? Fica aí que de repente o remédio vai aparecer para você muito melhor do que remédios que a gente toma e não consegue se livrar deles, é uma prisão. Remédio acaba sendo uma prisão. A Adriana Maria falando aqui no YouTube, sinto uma ansiedade enorme no meu dia a dia. Olha só, vamos falar disso então, Adriana, fica comigo. Então, o desemprego e a instabilidade financeira causam isso. Agora, vamos lá, qual é o lance da instabilidade financeira? Será que porque eu estou desempregado? Não, eu posso estar empregado. Muitas pessoas têm trabalho, têm o seu salário legal, mas comprometem todo o orçamento com compras, não é mesmo? Compra, aí vem a instabilidade financeira. É fácil comprar hoje, não é? O M-Livre está aí, todos esses sites de venda, né? Você pode comprar a qualquer momento, é rapidão, né? Você nem precisa do cartão mais, já está registrado lá o seu cartão, você deixou para registrar automaticamente. Então, para você comprar, você não precisa pensar 3 segundos, você aperta o botãozinho e compra. E é quando aparece a instabilidade financeira. E o que? Nas redes sociais e na televisão, na mídia de uma forma geral, a gente é impactado, no mínimo por 99 vezes. Tem alguns estudos que falam que a gente é impactado 250 vezes por dia por uma propaganda. E que faz com que você acaba acreditando que você tem necessidade de consumo. Você tem que consumir alguma coisa. Você não consegue se livrar disso. E aí a gente fala de ansiedade. Poxa, será que a ansiedade é tomar remédio mesmo? O remédio é sair dessas propagandas. Mas como sair se eu estou andando na rua? Tem outdoor, tem televisõezinhas no elevador, tem televisõezinhas no salão de espera do consultório, do salão de beleza, onde quer que a gente vá. Você vai no supermercado, tem 300 mil propagandas, e o tempo todo. Nós somos bombardeados o tempo todo para comprarmos. E aí aparece como segundo item que causa ansiedade no povo brasileiro, desemprego e instabilidade financeira. Eu posso ter emprego, mas tenho instabilidade financeira, porque eu gasto demais. Terceiro item, pressão no trabalho. Então, nós acreditamos, e muita gente se conforma com isso, que sem pressão eu não trabalho bem. E muitos líderes acreditam piamente que devem pressionar os seus funcionários. E não é só isso, é pressionar de uma forma grotesca, dizendo, olha, se você não fizer isso, eu te mando embora. E assim,
uma chantagem emocional baixíssima, né? E tem aquele que trabalha mais do que você e ganha menos, eu vou mandar você embora, ele vai ficar no seu lugar, sabe? Então, isso deixa a gente numa instabilidade muito grande, a pressão no trabalho, estresse, gera ansiedade. E você tem que trabalhar demais. As metas são altíssimas. Todo mês você tem que produzir 10% mais do que produziu no mês passado. Porque as indústrias têm fome, elas são vorazes. Elas precisam de venda, mais dinheiro. E aí elas trocam o modelo do celular a cada mês. Capinha, película protetora de celular, tem infinidades. Quem trabalha com venda de capinha protetora para celular, película, não sabe mais o que faz, porque compra, tem um estoque obsoleto, um estoque que não funciona, está lá tudo estocado. Porque todo mês troca, muda a câmera de lugar 1 centímetro para você comprar outro celular. Porque elas têm necessidade. Eu imagino assim como um bicho feroz, precisando de mais e devorando os trabalhadores que trabalham feito loucos. Nós somos escravos e isso gera ansiedade, né? E por último, o último índice nesse estudo que mostra 26% de brasileiros diagnosticados com ansiedade é a falta de apoio. Falta de apoio emocional da família, dos amigos, eu me enclausuro, eu fico sozinho, eu me distancio e o apoio não aparece, né? Olha, as relações, como diz o Bauman, né, são os amores líquidos, eles passam. Então, muitas pessoas estão com medo de perderem as relações porque fez uma coisa errada, acabou, tchau, estou indo embora, né? Então, tudo isso gera ansiedade, eu não tenho apoio na família, e isso acontece desde a infância, né? Então, só para dizer para vocês que a ansiedade está atingindo 26,8%, 27% da população brasileira diagnosticada, sem contar aqueles que não são diagnosticados, que não têm como ir a um médico, porque moram longe, porque são tão pobrezinhos que nem têm condição e também estão sofrendo de ansiedade, não é mesmo? Tá bom. É por isso que eu resolvi falar. E o tema dessa nossa live de hoje é como me curo dessa ansiedade que me consome. Como é que eu me curo dessa ansiedade? Uma pessoa da audiência que me segue escreveu isso. Então é importante a gente olhar para isso. Afinal de contas, pessoas, o que é ansiedade? Vamos lá? Vamos conversar. O que é ansiedade? Quem pode dizer do seu jeito, nas suas palavras? Não precisa inventar nada, não precisa pesquisar no Google, só me diga o que é ansiedade para você. Vamos lá. Vamos lá. Ita Cordeiro, minha querida Ita, seja bem-vinda. O que é ansiedade para você? Medo do futuro. A Rita, necessidade excessiva de controle do futuro. Legal. Ok. User, eu não sei o seu nome, fala seu nome aí. Vamos lá, quem mais? Achei ótimo essas. Medo do futuro, necessidade de controle do futuro, a Maria. Insegurança, perfeito, a Ita. A incerteza, boa, Ita. O que vai acontecer daqui a pouco, né? Ana Paula, pensar demais antes de acontecer. Fantástico. Esse é o jeito de descrever a ansiedade com as nossas palavras. Lindo. Pensar demais antes de acontecer. A incerteza, o medo. Podemos falar um pouco a diferença entre medo e ansiedade, Eli? A André Nage. É ânsia de algo, ansiar por algo que ainda não aconteceu, estou ansiando, excesso de futuro, isso. Então, vamos lá. Há uma diferença, vocês estão dizendo medo, entre medo e ansiedade, tá? Ambos, medo e ansiedade, são uma classificação de emoções. Emoções são mecanismos nossos, humanos,
pessoais. A Adriana dizendo medo do futuro, isso. Então, as emoções, elas existem assim como os pensamentos existem e as reações corporais existem. Emoções são bioquímicas, as emoções, e acontecem num lugar específico dentro do nosso cérebro. E elas são disparadas a partir da nossa percepção de perigo, o medo. Mas as emoções são disparadas a partir do que nós vemos, ouvimos, sentimos. E também do que nós pensamos. Esse é o caminho mais duro. Porque as emoções, elas nos ajudam a que a gente se defenda no dia a dia. Então, eu moro numa chácara. E se à noite eu vou lá na frente olhar a lua, com tudo apagado, tá tudo bem, mas o meu sistema está alerta. E se lá na frente eu vejo algo assim, como se fosse uma mangueira, como se fosse uma cobra, eu me assusto, meu corpo gela. Mas aquilo está parado, é um galho. Meu pensamento me ajuda, é um galho. A minha percepção disse, cuidado, se assuste, é uma cobra, se afaste. O meu pensamento olha, analisa e diz, é um galho. Ok? Eu me acalmo. Esse mecanismo é o que devia funcionar na nossa vida, normalmente. Só que ele se perde com tantas informações da internet, da televisão, dos traumas de infância. E meus pensamentos não conseguem ajudar as minhas emoções. Não conseguem vir e dizer, isso não é vergonha, isso não é tristeza, isso não é uma crítica, é o problema dele. Nós não conseguimos fazer isso porque nós não aprendemos. E é quando nossos pensamentos nos derrotam, é quando nossos pensamentos dizem assim, sai correndo, que isso é uma cobra. Eu saio louco, como uma colega, ela tinha medo de borboleta. E ela gritava quando a borboleta se aproximava dela. Gente do céu, é uma fobia. Mas é quando o meu pensamento não consegue trazer uma informação segura para as minhas emoções e controlar. Aí a minha emoção exacerba, toma conta de mim e eu não sei mais o que fazer. Então isso se torna fobia. Medo e ansiedade. Os dois são emoções nossas. O medo se refere a coisa concreta. Eu tive medo quando eu estava no escuro, lá indo para a cerca, no meio do mato, à noite, tudo apagado. Medo é coisa concreta. Eu tenho medo de algo concreto, que pode me acontecer naquele exato momento. Tá bom? Eu estou andando na beira de uma pedra que não tem mais nada lá embaixo. Eu sinto medo, eu posso cair. É concreto, o medo é real. A ansiedade é imaginada. E por isso vocês falaram muito bem, quando eu estou pensando demais em algo que não aconteceu. Deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui a fala da colega. Pensar demais antes de acontecer. Estou sofrendo por isso. Necessidade excessiva do controle do futuro. Quem controla o futuro, gente, que loucura. Medo do futuro é isso, sabe? Então, ansiedade é algo que já não está nesse mundo concreto. Está aqui no mundo da minha imaginação. Tá bom? Mas pode vir a acontecer. Pode e não pode. Continua sendo imaginário. Né? A Adriana dizendo, medo de ser criticada. E a informação que dá para trazer é, e daí se me criticarem, o problema é deles. Eu continuo sendo eu. Agora, se eu tenho medo da crítica, é porque eu não sei quem eu sou e eu dependo da afirmação dos outros. Tenho medo de ficar no escuro e só de pensar que a energia acabou já me dá um mal-estar e tonturas. Renata, esse é um medo que está além do medo, se torna uma pré-fobia, né? E você perde o controle. Isso dá para tratar em 15 minutos. Uma sessão de 15 minutos resolve isso. Jéssica, como faz para a gente ter essa consciência para não sermos enganados pela nossa mente? Ok, Jéssica.
Eu entendo perfeitamente o que você diz, e muitas vezes eu já disse que a mente engana. A mente, ela simplesmente ela faz o trabalho dela. Só isso. Eu não enxergo você. A minha mente está enganando? Não, ela está dizendo o que eu estou enxergando. Nada, só um borrão. Então, a realidade não é essa aqui de dentro. Então, a nossa mente, ela faz o que está aqui dentro. O que nós precisamos fazer é quase como se tirasse esses pensamentos, olhasse para eles, realinhasse, reorganizasse, desse novas e verdadeiras, atualizadas cores, significados e colocasse para dentro de novo. Porque nós estamos com programações antigas. Isso que nós temos que fazer, reprogramarmos, né? Bom, então, o que é ansiedade? Ansiedade é uma emoção, é um estado interno que pode me preparar para um evento futuro, seja ele positivo ou negativo, mas ele pode me preparar. Olha, vai acontecer um encontro amanhã, vem pessoas aqui em casa, são pessoas que nós gostamos, eles disseram que vão chegar por volta das 11 horas. Se eu não entro numa ansiedade positiva, eu vou dormir, vou acordar às 10h30, quando eles estiverem chegando, eu estou com ramela nos olhos. Mas se eu penso, poxa, essas pessoas vão chegar às 11 horas, é importante que eu me organize aqui para recebê-los, talvez eles estejam com fome, então eu acordo mais cedo, organizo algumas coisas que estavam bagunçadas, isso é ansiedade boa, né? Então a ansiedade, ela existe para nos preparar para um evento futuro, tá bom? Essa é a base da ansiedade. Existem dois tipos de ansiedade, então. Uma ansiedade que seria normal e um transtorno de ansiedade. Uma ansiedade exacerbada que sai do meu controle, né? Então, vamos lá, continua comigo. Ansiedade normal. Qual é o contexto da ansiedade normal? Vai ter uma prova amanhã, eu vou me preparar, mas eu estou aqui sentindo, né, um gelo na barriga, né, aquele friozinho e me preparo. Isso é o contexto da ansiedade normal. Já a ansiedade, o transtorno de ansiedade, ele é completamente desorganizador do meu sistema como um todo. E é essa ansiedade patológica. Bom, patós é uma doença em nós, né? É um desajuste da nossa mente. Quando fala desajuste mental, dá a impressão que a pessoa é débil mental, não é nada disso. Mas é que minha mente não consegue fazer frente à ansiedade, então ela se torna um transtorno. Qual é o contexto? O contexto é qualquer um. Não é um acontecimento, é qualquer coisa do meu dia. O meu acordar, o meu tomar café, o meu ir para o trabalho, as pessoas que vão estar no caminho, o ônibus, o carro, o trânsito, o guarda, o ladrão, o bandido, é tudo. Tudo se torna, eu estou olhando tudo com a lente, com aquela lupa. Todos os passos. E se eu tiver dor de barriga no meio do caminho? Cara, quem que sai para o trabalho pensando em ter dor de barriga no caminho? Então, assim, tudo se torna um problema. E isso é o transtorno de ansiedade. Mas isso, bom, você pode sim tomar um remédio para se acalmar, mas não é o remédio. É a cura do que gera esse transtorno de ansiedade. Só que a nossa sociedade quer cura com remédio. Então você vai tomar remédio o resto da sua vida. Vai gastar dinheiro com a indústria farmacêutica, com a farmácia, com o médico, e vai desorganizar o seu sistema do corpo, porque nós não fomos feitos para ficar tomando remédio para ansiedade, gente. Entende? É preciso organizar o que está desorganizado aqui dentro, que gera essa loucura. Bom, qual que é a duração de uma ansiedade normal? Dura o evento. É amanhã que eu vou ter o encontro, eu vou estar assim nessa agoniazinha até amanhã. Mas antes de começar a live, eu sinto ansiedade normal. Será que eu vou conseguir transmitir a ideia para todo mundo? Será que eu vou me lembrar das coisas? Como é que foi meu dia?
Eu não consegui pensar em nada e agora está chegando a hora de falar, entende? Mas dura até a hora de começar. Começou, acabou. Terminou? Não tem mais ansiedade. Qual é a duração do transtorno de ansiedade? Direto, ele não para. Ele toma conta de mim e dura 6 meses, 1 ano, e ele não para. Ele me tortura, ele acaba com a minha resistência mental, emocional e física. Ele me destrói, ele me consome. Esse é o transtorno de ansiedade, né? Tá? E qual é a intensidade? Olha, que eu falei do contexto, falei da duração, agora a intensidade. A intensidade é aquela pancada, né? A intensidade. A intensidade da ansiedade normal vai depender do evento, não é mesmo? Eu vou me encontrar com o presidente da empresa, o presidente da empresa vem me visitar. Nossa ansiedade é correspondente à patente do camarada, né? O presidente da empresa vem na minha casa, não pode ter um defeito, eu fico preocupado com o que ele vai pensar de mim, né? E aí a intensidade vai durar no tempo e na importância do evento. Mas acabou o evento, a pessoa chegou, suaviza, acaba. A intensidade do transtorno de ansiedade é altíssima. Tira o meu controle, chega no meu corpo de uma forma avassaladora. Chega um momento em que parece que vai parar meu coração. Parece que eu vou morrer. Falta o ar. Então, a intensidade do transtorno de ansiedade é assim. Se você tem esses indícios, que dura meses, não para, pensa em todos os movimentos do seu dia, infernizando você com tudo. E se tem uma intensidade tão forte, presta atenção, você está entrando num transtorno de ansiedade. E por último, qual é o impacto dessas duas ansiedades? A ansiedade normal, qual é o impacto dela na vida da gente? Bom, ela não tem um impacto. Ela me deixa assim um pouco nervoso, sua a mão, mas ela não me destrói em nada, eu consigo, a minha vida continua funcional, eu tomo meu café, às vezes eu tenho um pouco de pressa, fico um pouquinho irritado, que eu quero me concentrar nas possibilidades, e então, mas era de boa. Agora, qual o impacto do transtorno de ansiedade na vida? Chega à depressão, chega ao hospital, eu preciso ser carregado até o hospital. Eu preciso de ajuda, porque parece que eu não consigo me segurar, né? Então, esses são os aspectos da ansiedade. Diferença entre ansiedade normal e ansiedade como um transtorno, tá bom? Então, como me curo dessa ansiedade? Conhecendo as duas, conhecendo como é que as coisas funcionam, e eu já estou dando uns toques para você. Mais para o final da live eu vou dar uma dica maravilhosa. Deixa eu ler aqui, a Flávia dizendo, era muito ansiosa, depois que tive um bebê melhorei um pouquinho, será que é possível? Claro que é possível, você tirou o foco dentro de você e passou para fora, você está olhando para o outro, não está olhando para dentro de você. Algumas pessoas que têm bebê entram nessa ansiedade, o que vai acontecer com ele? Não dorme, qualquer respiração diferente da criança, ela já acorda e entra numa ansiedade, né? O pior da ansiedade são os sintomas físicos, sim, porque eles são estado de alerta. Mas se a gente pensa nisso, o que nós vamos querer curar? O sintoma físico. E aí o remédio é a cura, e não é verdade. Então, o pior é a falta de equilíbrio da minha mente, dos meus pensamentos. E agora nós vamos entender qual é a causa da ansiedade. Estão a fim de saber? Então vamos lá. O que vocês acham? Quais são as causas? Me dá 3 causas da ansiedade. O que vocês acham? Para você, mas na linguagem nossa, nada de Google, na linguagem nossa, qual é a causa da ansiedade? Bora lá. O que vocês acham? Vamos ver. Qual é a causa da ansiedade? O que causa ansiedade em você?
Da onde vem essa tal ansiedade? Vamos lá, a gente já identificou a diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade, a gente identificou o que ela faz. Olha aqui, a Fê, falta de controle. O Igor, medo, 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 do passado, do presente e do futuro. O medo provoca ansiedade. Olha bem, Igor. Lembra que eu falei a diferença entre medo e ansiedade? Tá? Preocupar-se com coisas que nem aconteceu ainda. Muito bem, Flávia. André, Nage me dá derrota. Medo da derrota. Ok. Jéssica, a causa pode ser expectativas? É uma pergunta? Se pode, pode ser. Uma das causas, expectativas. Preocupações excessivas. Certo, Flávia. Ana Paula, medo do futuro. Certo. Ok. Ótimo, é isso mesmo. Vocês estão na linha. Isso é legal. A minha é medo de ter ansiedade e acabo tendo ansiedade. Olha, medo de ter ansiedade e acabo tendo ansiedade. Que coisa, né? É isso que acontece. Vamos lá, então, ó. Causas. Primeiro, anota aí para você ficar ligada. Antecipar as coisas, a Adriana disse. Isso, antecipar não é bom, né? Vamos deixar as coisas acontecerem. E o assunto aqui é a ansiedade. E nós queremos saber como curar essa ansiedade que consome a gente. Pegar o futuro pelo colarinho, Américo? Como fazer isso? Pegar o futuro pelo colarinho, né? Ai, 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 essa é boa. O Igor, nossa, só Deus sabe como estava a minha mente antes dos remédios, ansiedade e depressão. Ok, eu entendo, Igor, que nós precisamos do auxílio do remédio. Só que é uma ilusão achar que remédios vão curar. Eles são paliativos. Em questão de adoecimentos emocionais, os remédios são paliativos. Ah, mas eu tenho uma deficiência de produção de serotonina. Ok, por que será que isso aconteceu? O que na sua vida levou a essa deficiência? Será que não dá para recuperar? Eu digo, dá para recuperar, tá bom? Dá para recuperar sim, Igor, tá bom? Vamos lá. Ambiente familiar. As experiências que nós vivemos em família é uma das causas. O ambiente, como um papai e mamãe eram, como quem as pessoas que me cuidaram, me criaram eram. Eu aprendo vendo, nós aprendemos vendo, 93% do aprendizado é visual. Aí uma criança que tem sinestesia completa, todos os sentidos estão aflorados e juntos, esse ato de ver junta todos os sentidos nossos. Então, é muito forte para uma criança vivenciar numa família. E aí, quando tem ansiosos nessa família, eu aprendo. Eu aprendo. E filho de peixinho, peixinho é. E o peixinho quer se comportar como os peixes, porque ele é filho de peixinho, ainda que odeie o peixe. Entende? Então, assim, as experiências que nós vivemos e aprendemos, nós aprendemos, colamos nela. Os traumas vividos na infância, eles provocam ansiedade, abandono provoca ansiedade, estar só em casa, sozinho, uma criança cuidando dos irmãos, ela fica ansiosa, porque se acontecer alguma coisa com os irmãozinhos, como ela vai resolver? Se um irmãozinho se machuca, como ela vai resolver? E tem assim, tem aquele aviso dos pais quando vão sair para o trabalho, cuida bem dos seus irmãos, se acontecer alguma coisa, a culpa é sua. Mas como uma criança vai se responsabilizar pelas outras, se ela também é criança? Além de ter o pavor do que eu vou fazer se ele se machucar, eu não sei. Tenho o pavor de ser culpado pelo que aconteceu. Olha só os elementos para uma ansiedade, que é marcada desde a infância. Isso é só um pedacinho, gente. É só um pedacinho. Na escola, o medo, o pavor de ser criticado, de ser chamado a atenção, de ser rejeitado. Amanhã eu vou para a escola de novo, vou encontrar aquele amiguinho que quer me bater. Amanhã eu vou para a escola de novo, aquela professora vai me chamar e vai me fazer passar vergonha de novo. Nossa, vou para a escola de novo e as pessoas vão rir de mim porque eu sou gordinha, porque eu sou baixinha, porque o meu cabelo é feio, porque eu sou negra, porque eu sou assim, porque eu uso óculos, porque eu não tenho uma roupa bonita. Olha
o cenário feito para uma ansiedade. E ela está dentro dessa pessoa, a raiz da ansiedade. Aí chega na vida futura, vamos tomar remédio, mas aquela raiz continua provocando ansiedade lá no futuro dela. Entende? Na escola, os amigos que fazem isso, a redondeza. E às vezes, vai lá brincar, vai lá para fora brincar, sai daqui, meu Deus, eu vou ter que brincar com esse pessoal que mexe comigo, que abusa de mim. Eu vou ter que ficar com eles. Você vai ficar na casa de fulano hoje, porque eu tenho que sair. Nossa, eu vou estar para aquela casa que abusaram de mim, que bateram em mim. Eu tenho a história dura. Não, vou contar aqui não. Não dá para contar aqui não. Mas assim, de crianças que são abusadas por pessoas que foram fazer o favor para os pais de cuidar das crianças, né? Um prato cheio para o enraizamento da ansiedade. Bom, o estresse crônico, né? O estilo de vida louco, alucinado. E quando você cresce, fica assim, fugindo de tudo, trabalhando feito louco para dar conta da vida para os filhos, para a família. Eu tenho que dar tudo, dar tudo, dar tudo, dar tudo. E quanto mais eu dou, mais eu preciso trabalhar para continuar dando. E aí esse estresse da vida. Isso, o estresse gera ansiedade, que você se compromete de tal forma que se faltar. E quanto mais você produz, mais você cresce, mais você fica na alça de mira, né? Ponto de foco. Olha, se eu vacilar, me mandam embora. E aí? Isso gera ansiedade. Traço de personalidade. Bora falar de traço de personalidade? Perfeccionista. Pensa no perfeccionista aqui. Tem alguém que é perfeccionista aqui, que gosta de tudo certinho? Então, Fê, faz o seguinte, depois entra no meu canal do YouTube, @Crisio de Medeiros, vai estar lá, tá bom? Assiste lá, tá? Vai lá, tem todos os conteúdos, lá no YouTube, @Crisio de Medeiros, tá bom? Espero você por lá. Todos vocês podem assistir lá. Traço de personalidade, olha aqui. Quantas pessoas são perfeccionistas aqui e sofrem de ansiedade, porque tem que ficar perfeito. E perfeito não existe, né? Wojcicki. Não existe perfeição aqui. Mas a gente acha que tem que ser, e aí a ansiedade fica lá em cima, né? Baixa autoestima. Quem acredita que tem baixa autoestima, que não vale nada, que os outros valem muito mais, sofre muito com ansiedade. Né? Uso de substâncias também traz ansiedade. Álcool, tabaco, droga, cafeína, né? Consumismo, autoconsumismo, tudo isso gera muita ansiedade. E se você fica refém disso, a ansiedade chama você para consumir. Tá? Bom, medicamento também causa ansiedade, tá? Tem medicamentos que promovem ansiedade na gente, tem que ficar ligado nisso. Quais são os sintomas físicos? É importante conhecer sintoma físico porque vai fazer parte de como sair da ansiedade. Palpitações, palpitação no coração, você ouve o coração batendo. Tremores no corpo, tensão muscular, o músculo fica tenso, dá bolas aqui musculares no pescoço, né? Suor, sua mão, sua o pé, suvacão, sua, né? Fadiga, cansaço, dificuldade de respirar, falta ar, tipo asma, problema digestivo, gástrico, tudo isso são sintomas de ansiedade alta. Ansiedade alta. Formigamento na ponta dos dedos, Jéssica, exatamente. Né? Isso. Bora lá. Isso é sintoma físico. Tem sintoma emocional, vamos ver? Evitação. Nossa, quando você fica evitando algo, eu tenho uma gravação para falar de mim. Tem uma gravação para fazer, tem 2 semanas. Eu não sou de negar a gravação. Eu sento e pá, puf, mas tem uma que tem... não é? Tem uma que eu escrevi, está escrita, está preparada, eu esquadrinhei ela todinha. Eu estou numa evitação, gente. E
é ansiedade. Sabe do quê? De fazer errado, de ser debochado, como eu debocho. Isso é ansiedade, né? Evitação é um sinal de ansiedade. Inquietação. Pô, não para. Você já viu gente que as pernas parecem que têm vontade própria, os pés têm vontade própria? Não para de mexer? Não para de mexer? É incrível isso. Nossa, Igor, meu companheiro, ele procura evitar tudo, tudo que é desconfortável. É uma forma também de evitar a ansiedade, mas ela está lá dentro, né? Algo que é desconfortável, que eu não sei lidar, eu até tenho algo para falar sobre isso. Dificuldade de concentração é um sintoma emocional, alteração no sono é um sintoma emocional. Eu não durmo bem, está ficando acordado a noite inteira, se acorda, fica pensando em algo, nas coisas. Eu tenho experiências pessoais, como eu falei, eu evito algumas coisas. Não pesquisar preço, por exemplo, é um sinal de ansiedade. Não, vamos logo, é esse aí, ó. Traz esse, não quero saber de preço. Porque se eu for saber de preço, eu vou ficar muito ansioso, eu quero ter logo a coisa na mão. Então, não pesquisar preço é um sinal de ansiedade, né? Tomar decisões precipitadas também é um sinal de ansiedade. Você não quer pensar, você não quer elaborar, porque você tem que negociar e talvez você tenha que ouvir um não de você. E isso gera mal-estar, ansiedade. Você fica ansioso, aí você pabufe. Da mesma forma que não pesquisar preço é um sinal de ansiedade, só ficar pesquisando é sinal de indecisão. Indecisão gera ansiedade. Tem gente que só coloca no carrinho, só coloca no carrinho, só coloca no carrinho, né? E aí fica um ano sem comprar o trem, de repente, puf, porque não quer lidar com aquilo. Isso gera ansiedade. Te Falta, amo. eu também te amo. Fugir do que incomoda. Olha aí, Igor. Fugir do que incomoda. A impaciência em lidar com esse incômodo, né? Eu já gosto de andar organizado. Será que também é ansiedade? Não, organização não é ansiedade. A gente tem que pensar no equilíbrio das coisas. Agora, se é um excesso que você deve controlar para não perder essa organização, excesso, isso pode gerar ansiedade, porque você vai ficar discutindo, buscando onde é que vai sair do controle. Controle em excesso gera ansiedade, né? Tá. Aí vamos falar como sair disso? Como sair, como curar a ansiedade? Quem quer saber como sair? Vocês sabem como sair? Ah, Adriana, ansiosa com promoção no supermercado. Evito certos lugares, aglomeração para não sentir tremores. Sim, evita certos lugares. Eu não gosto de lugar muito cheio. Tipo estádio de futebol, não gosto de multidão, porque eu me sinto suscetível a correr riscos ali, sabe? Eu não tenho como controlar uma multidão. Meu sonho é sair da ansiedade, ótimo. Então, Jéssica, vou falar daqui a pouco. Isso não será mais um sonho, será uma realidade. Meu companheiro, ajudei ele a quitar umas dívidas, agora ele está de novo endividado. É um perigo. Você quer ajudar? Não pague dívidas. O lance é, quem tem essa mania de consumo, sempre vai procurar alguém para custear a mania dele. Se você faz isso, você está subvencionando ele continuar nisso. Então, cuidado, Igor, cuidado, tá? Bora lá. Como sair? Como sair da ansiedade, gente? Vou dizer agora. Não entrar nela. Como sair? Não entrar, né? Como curar? Não entrar. Mas a crise, que besteira. Não é besteira. Presta atenção. O nosso corpo fala. O nosso corpo fala. Eu falei dos sintomas. Sintomas físicos, sintomas emocionais, né? E tem sintoma mental também, os pensamentos. Isso é o início da ansiedade. E se você se conhece, você percebe o sinal e sai antes de entrar. É tipo assim,
você está caminhando em direção a um rio. À medida que você chega na margem, você deve parar, não é? Mas você chega tão na beirinha do barranco, que parece que você está assumindo o risco de cair, do barranco despencar, não é mesmo? Mas se você fecha os olhos e imagina uma estrada e dá mais um passo, o que acontece? Cai no rio. Assim é a ansiedade e muitas outras coisas. Você tem que saber qual é a margem, qual é o limite, qual é o the end, qual é o fim, quando você deve parar. Mas você só sabe se você se conhece, o seu corpo está dando mensagens. Eu falei os sintomas físicos, emocionais, e ficar alerta a esses sintomas. Que quando chega, tem um sintoma de raiva, que é um gelo bem aqui. Quando chega esse gelo, para, volta para trás, não segue mais adiante, porque senão vai dar briga. Mesma coisa com a ansiedade, né? Então, preste atenção no seu corpo, preste atenção nas suas emoções, nos seus pensamentos. Tem coisa que te avisa, mas você não está ligado. É tipo semáforo. Você não olha para o semáforo, você para, você dispensou. É tipo pardal, você não olha para o pardal, você passa. Entende? Então, presta atenção. Não entra. Os sinais são dados. Crísio, como é que eu vou saber esses sinais se conhecendo? Tem práticas para isso. Quanto mais você se conhecer, mais você fica forte na resistência a alguns comportamentos que você não precisa ter. Não é resistir à emoção, é resistir o comportamento. Porque o comportamento é que é inadequado, o comportamento que não é legal. Não é emoção eu vou ter, entende? Segundo, como curar a ansiedade. Segundo, se eu entrei, eu devo fazer o seguinte: reduzir a minha velocidade. Se eu já estou na ansiedade, que a ansiedade é o acelerador, acima dos 120 por hora numa estrada que só pode ser 110 ou 100. Então, é diminuir a velocidade. Sabe, tipo, você está a 100 por hora numa pista de 80, dá um pé d'água danado, você tem que tirar o pé do acelerador, porque senão você está assumindo o risco de um acidente. Então, reduz a velocidade se você está ansioso. Como reduzir a velocidade, Crísio? Os pensamentos começam a ficar muito rápidos, não é? Pensa em tudo. Para cada solução que você tem, cinco desgraças são aventadas, aparecem no seu pensamento. Então, diminui o pensamento. Como eu diminuo o pensamento, Crísio? Então, existem práticas antiquíssimas para isso, e que hoje tomam um nome bonito, né? Coisa que o hindu falava há 5.000 anos atrás. Né? Pranayana, asana, respira. A respiração não é só respiração. A respiração é um controle. Quando você entende o seu respirar, você entende o seu corpo, você controla seu corpo. Então, reduz a sua velocidade, se acalma, sai dos seus pensamentos, reduz a sua respiração, presta atenção no ar que entra, que enche seus pulmões, e no ar que sai. Isso é o maior remédio que um ser humano pode ter para a ansiedade, sabia? Então essa é a primeira coisa. Acalma seus pensamentos, acalma seu corpo, acalma seu coração, acalma suas emoções. Se você já está na ansiedade, se você não conseguiu não entrar nela, sim, Haroldo, é isso mesmo. E não é só frequência cardíaca, ela controla. Sabe por que ela controla a frequência cardíaca? Porque ela harmoniza as emoções.
ela traz outros hormônios, onde só existia adrenalina e cortisol e noradrenalina, agitando o meu corpo. E quando eu respiro, eu estabilizo o meu ser. O meu ser. E aí a frequência do meu coração, como diz o Haroldo, entra nessa estabilização. A meditação é um grande instrumento. Existem vários tipos de meditação. Então, tem a mindfulness. Mind de mente, full, de cheio, mindfulness de calma, de paz. É uma palavra americana que trouxeram para falar das meditações, da respiração com controle e calma. É um exercício, sim, vou trazer mais essas informações, sim, Maria. A Maria dizendo exercício físico também e alimentação. Nós somos um conglomerado, nós somos aqui um condomínio, não é? E esse condomínio, ele tem que estar integrado. Quando estou ansioso, a tendência minha é correr para o açúcar, correr para comidas que tenham, que sejam entre aspas, um alimento, não é alimento, vou chamar de comida, uma comida que me traga energia imediata, porque a ansiedade me pede energia. Pede energia, então eu vou para trás do açúcar e da gordura. Então, biscoito, bolachas, doces, salgadinhos, esses salgadinhos em pacotes, essas coisas que são veneno para a gente consome. Então, a primeira coisa, beba água. Beba água. Olha, estou trazendo coisas mais práticas e gratuitas para você. Respirar, beber água. Por que beber água, Crísio? Também estabiliza você. E beber água, ele vai trazer para você uma liquefação dos hormônios negativos, do cortisol, da adrenalina, vai tirar, vai tornar mais aquoso, vai tirar do seu corpo isso. Então, beba água. Beba água, ao invés de querer comer. A ansiedade pede comida, não entra nessa. Por isso que muitos engordam, ou por isso que muitos ficam totalmente anoréxicos, né? Magros demais. Tá? Ok? Então, alimentação adequada, sai de açúcares. Gente, vamos parar com açúcar. Eu não entendo por que no tempo em que nós estamos, na era em que nós estamos de tanta sabedoria, ainda é permitido o uso do açúcar refinado. Tinha que sobretaxar o açúcar para ele custar R$100 1 quilo de açúcar. Porque é um veneno. O açúcar vicia e mata. O açúcar inflama. Para com o açúcar e a sua vida vai melhorar, a ansiedade vai diminuir. Claro que no começo você vai ficar ansioso, porque está fazendo falta o açúcar. Claro, é um veneno, vicia mais do que cocaína. Eu não estou falando para tomar cocaína, não. Mas estou dizendo que o açúcar é um veneno viciante. E ele está presente em tudo. O açúcar refinado está presente em tudo. No cafezinho, no pão, no bolo, em tudo tem açúcar. Nos refrigerantes açucarados, nas caixinhas de suco, que é outro veneno. Nós estamos numa sociedade de obesos, de doentes, inflamados, porque estamos consumindo o que a propaganda quer que a gente consuma. E a gente fica louco de ansiedade, porque oferece hambúrgueres, açúcares, refrigerantes, bebidas, tudo vira açúcar no sangue. E, ao mesmo tempo, mostra propaganda para a gente ser magrinho, bonito e esbelto. Como assim? Onde é que vai parar a sua sanidade mental? Não é mesmo? É isso. Então, alimentação, atividade física é importantíssimo. É importantíssima atividade física para regular intestino, a circulação sanguínea, ativar o nosso corpo, serotonina, endorfina, tantos hormônios bons que vêm na atividade física, além da produção de músculos que a gente precisa na nossa vida. E então,
essa inatividade também gera para a gente a ansiedade. Agora, como fazer isso? Como fazer isso? Curar a ansiedade. Eu não posso perder tempo, Acrísio. Eu já tenho 40, 50, 60 anos. Eu estou perdendo a minha saúde, eu estou perdendo a minha vida, estou perdendo a minha família, estou perdendo minha esposa, meus filhos, estou perdendo a minha própria vida. Como fazer isso? Eu não consigo mais, Acrísio. Eu preciso de um atendimento rápido, eu preciso de uma cura rápida. Sim, e não é remédio. Sabe o que é? Imersão presencial à viagem. Vai acontecer nos dias 21, 22 e 23 de março, em Brasília, no Distrito Federal. São 35 horas de uma imersão profunda, de encontro com você, de você saber o que está levando você a desregular todo o seu equipamento maravilhoso chamado corpo, que é mente e corpo, tudo junto, e alma. Por que você está assim, nessa dependência de remédios, nessa dependência de perfeccionismo, de compras, de droga, de açúcar, de uma vida de trabalho excessivo, de medo excessivo, de ansiedade excessiva? Por que isso acontece? E eu digo para você, num final de semana, você é capaz de sair disso e permanecer livre enquanto você quiser. Você vai ter instrumentos para você usar durante sua vida. Você vai saber o que te impede hoje de viver uma vida plena e feliz. Nesse final de semana, que não é com multidão, não. É com pouquíssimas pessoas. E quem está aqui, que já viveu a viagem, essa imersão, pode dizer. Eu vejo aqui a Ita, eu vejo aqui o Haroldo, vejo muitas pessoas aqui que participaram da viagem comigo. Pode dizer o quanto modificou, transformou a vida não só deles, mas como de toda a família. Um final de semana em que nós vamos estar juntos. Eu vou tocar em você. Eu vou ouvir você, eu vou ver você, eu vou falar com você, eu vou abraçar você. É pessoal. E como diz a Ita, é a solução. Então, ontem eu disse, se você... eu tenho uma casa, um triplex maravilhoso, na beira da praia. Esse triplex, na beira da praia, na Bahia, na praia de Itaipu de Fora, na Península de Maraú, uma das praias mais lindas do Brasil, com um clima maravilhoso, um triplex que vale 3 milhões de reais. Eu estou vendendo ele, estou vendendo não, estou dando ele por 20 mil reais. Você não ia se virar para arrumar esse 20 mil reais? Porque você sabe que o triplex vale 3 milhões? E você sabe o que é ter um triplex na beira da praia, na Bahia, na Península de Maraú? Você não ia dar seus pulos para arrumar 15 pila? Ia ou não ia? Mas eu ia dizer para você o seguinte, olha, é o seguinte, não basta os 15, eu não quero os 15 depositados no Pix, não. Eu quero que você venha aqui, no dia 21 de março, aqui, estando aqui na minha casa, no meu triplex, com os 15 mil na mão, eu saio, deixo tudo que tem dentro para você. Mas você tem que vir aqui. Você ia ou não? Você diz assim, mas eu moro no Pará. Ué, você quer ou não o triplex de 3 milhões por 15 mil? Você ainda ia dizer, eu moro no Pará? Eu vou para aí, eu vou chegar no dia 10, vou ficar na barraquinha esperando. É ou não é? Pergunta, quanto vale você? 3 milhões? Quanto vale você, a sua vida? Quanto vale? Talvez você não perceba mais isso. Talvez você já esteja dizendo, eu não quero mais viver. Mas essa não é uma verdade da boca para dentro. É uma verdade da boca para fora. Quanto vale sua vida? Quanto vale seu casamento? Quanto vale seus filhos? Quanto vale a felicidade? Quanto vale o restante de dias? E não importa se você tem 80 anos de idade. Quanto vale o resto da sua vida? Para ser feliz, ter uma vida plena.
Então, eu vou dizer para você, se você sabe que você vale ouro, você não ia jogar fora, lá na lavagem dos porcos, é ou não é? Se você sabe que você vale ouro, você ia cuidar bem de você. Então, talvez você só não saiba disso, mas eu vou dizer, você vale ouro. E o quanto custa para você olhar, limpar essa pedra linda de ouro? 10 parcelas de R$ 306,97. Você pode pagar isso em 2 cartões se quiser, pode dar um pouco em Pix e o resto no cartão. 10 parcelas de R$ 306,97. Uma sessão de 1 hora comigo é R$ 450. Uma sessão. Você vai pagar uma parcela por mês de R$ 306,97 para vivenciar 35 horas. 35 horas comigo. E eu ajudo você a transformar sua vida de uma vez por todas. Num final de semana. Mais de 6.000 pessoas fizeram esse treinamento. São mais de 7.000 horas de atividades que eu tenho nesse treinamento, em Brasília. E vai acontecer só uma vez no ano. É a única oportunidade. É pegar ou largar. Tem poucas vagas sobrando, porque são poucas pessoas, não são muitas pessoas. Não é multidão. Eu não faço para multidão. Eu faço para aquelas que querem transformar a vida. É tipo tempero que vai na panela. É pouco, mas que dá sabor. Né? Então, entra no link da bio se você quiser transformar a sua vida. E lá no link da bio, tem todas as informações necessárias, inclusive um botãozinho que você clica para entrar em contato com a equipe e fazer sua inscrição. Tem poucas vagas remanescentes. Vai ser na semana que vem. Ah, mas eu trabalho. É um triplex na beira da praia por 15 mil. É a sua vida que vai ser transformada. E eu digo, você vale. Né? Tá bom? Então, faz isso. Ah, mas como é que faz para entrar no link? Entra no link ou escreve aí lá na barra de endereços da internet, acrisio, com S, sem acento, acrisio.com.br/viagem. Aí você vai entrar nesse site. Você não tem live, porque eu estarei com os meus alunos falando das emoções com eles. Mas na quinta-feira tem outras emoções. Galvão dizendo, a crise foi bom seu curso, fiz a origem. Ai, isso foi poucas pessoas, todos interagindo, né, Galvão? Que bom que você teve, cara. Nossa, maravilha. Saudade de você. Agora, Galvão, agora tem que ir para a viagem, Galvão. A viagem é alucinante, tá bom? Vocês não fiquem bem, mas pensem, mas não pensa tanto. Está na hora de mudar a vida. Está na hora de escolher você, de valorizar você, de priorizar você. Beijo no coração. Licença, eu vou desligando. Tchau, tchau, gente. Valeu.